Se você é uma designer de sobrancelhas iniciante e muitas vezes se depara com algumas fotos de sobrancelhas que tem aquele acabamento perfeito, aquele toque bem profissional e você fica se perguntando o porquê que aquelas sobrancelhas ficam diferentes, né, das sobrancelhas que você faz, nesse vídeo de hoje eu vou falar para vocês alguns pontos que eu deixava de fazer quando eu comecei a trabalhar como designer de sobrancelhas e que hoje eu faço, que viraram a chave na minha cabeça para eu poder entender como deixar o meu trabalho mais profissional. Então bora pro vídeo! Oiê, eu sou a Sandra Cardoso, maquiadora profissional e designer de sobrancelhas. Se você está começando no mundo de design de sobrancelhas, você pode às vezes se deparar com algumas fotos, né, de outras profissionais com aquele acabamento perfeito das sobrancelhas, aquele alinhamento, os pelinhos um do lado do outro, tudo certinho, e por muitas vezes você pode estar tendo dificuldade. Eu, quando comecei, também tive muita dificuldade e nesse vídeo eu vou falar para vocês algumas coisas que eu não fazia quando eu comecei e que eu faço agora, que fizeram toda a diferença no meu design. Então hoje o meu design de sobrancelhas é muito mais profissional, muito mais técnico por conta dessas coisas que eu comecei a fazer e que eu deixava de fazer na época. E eu separei aqui em tópicos algumas coisas que eu não fazia antes e que eu faço agora, que mudaram totalmente o meu modo de trabalhar com sobrancelha. A primeira coisa que eu não fazia era perguntar para a cliente como que ela gostava das sobrancelhas. Eu tinha muito medo de ter esse diálogo com a cliente e a cliente criar uma expectativa muito grande, né? Ou falar, eu gosto assim. E aí no final das contas não sair do jeito que ela imaginava, né? Era mais uma insegurança minha mesmo, então eu não perguntava. A cliente só sentava na cadeira e eu já começava a fazer o design. E é muito importante você ter esse diálogo com a cliente para entender o que ela gosta e o que ela não gosta. Porque a sobrancelha não é sua, né? A cliente vai carregar aquela sobrancelha no rosto dela. Então, se você fizer uma sobrancelha de uma forma que ela não goste, ela vai ficar se sentindo mal. E por ela se sentir mal, você vai ver na cara, porque dá pra saber na hora se a cliente gosta ou não, né? A hora que ela olhar no espelho, ela não vai se identificar. E se ela não se identificar e você ver isso, é capaz de você ficar frustrada. Então é muito importante perguntar para a cliente, explicar para a cliente como que você trabalha, explicar a técnica que você usa. No meu caso, eu sempre falo, olha, eu gosto sempre de tirar menos fios do que mais, então eu vou fazer o design, vou te mostrar. Se caso você quiser alterar alguma coisa, eu sempre deixo 1 milímetro que eu possa trabalhar, pra gente não mexer muito na estrutura da sua sobrancelha, para deixar um formato mais natural. Explico para ela e esse diálogo é muito bom, tanto para mim, para conhecer o gosto dela, tudo, né, quanto para ela, dela entender como que é a minha forma de trabalho, né? Então hoje eu tenho muito mais diálogo com as minhas clientes do que antes. Antes eu tinha muito medo, hoje eu tenho diálogo. Então essa é uma dica, tá? Converse com a sua cliente, pergunte o que ela gosta e o que ela não gosta. E evite fazer o que ela não gosta, tá? Outra coisa que eu fazia também era seguir um padrão. Então, quando eu fiz o curso, né, o primeiro curso de design de sobrancelhas, eu lembro que a professora ensinou o formato padrão das sobrancelhas, a medida padrão das sobrancelhas. Então eu me apegava muito a isso, né, ao padrão ali do formato da sobrancelha. E ignorava um pouco o formato natural da sobrancelha da cliente. Então, com essa mentalidade, eu pegava o meu paquímetro, posicionava e fazia as medidas em todo mundo igual. Então, quando eu finalizava o design, eu percebia que ali algumas sobrancelhas dava certo, outras não dava certo, e eu não entendi o porquê. Só quando eu entendi que não tem o padrão, que a gente não deve seguir o padrão e sim seguir conforme a estrutura facial da cliente, aí sim você vai ter um design perfeito. Por quê? É o perfeito para aquele rosto. E se encaixa também na personalidade da cliente. Não adianta a gente seguir o padrão e colocar ali uma fórmula, né? Uma fórmula mágica que vai definir a sobrancelha de todas as clientes. Depende muito tanto da personalidade da sua cliente, quanto ao formato do rosto do seu cliente e a imagem que ela quer passar, né? Não é só uma fórmula mágica que você pega ali as medidas
e coloca ali no rosto de todo mundo igual, tá? Então, quando eu percebi isso, eu notei que os meus designs começaram a ficar melhores, né? E não só assim, ao meu ver, mas ficaram melhores até para as clientes. Elas se sentem mais à vontade hoje, porque eu respeito esse tipo de característica delas, né? Que é a estrutura facial delas. Então não adianta você posicionar ali o paquímetro naquela medida exata que você viu no curso para todo mundo, porque não vai dar certo, tá? Então fica de olho no formato do rosto da cliente, na estrutura facial da cliente, estrutura óssea da cliente, antes de começar a fazer o design, tá bom? Isso é muito importante para você não se decepcionar e às vezes não se frustrar também, né? Esperando um resultado e depois você, quando finaliza, você vê que não ficou tão legal quanto você imaginava. Eu não prestava muita atenção no alinhamento. É uma coisa que eu sempre falo aqui para vocês, né? Do alinhamento perfeito, das marcações, e eu gosto de falar do alinhamento porque era uma das coisas que eu tinha assim como meta, sabe? Eu falava, não, eu quero começar a fazer a sobrancelha toda alinhadinha, pelinho do lado do pelinho e fazer aquele design bonito. Quando eu tirasse as fotos, eu queria olhar naquela foto ali e ver um alinhamento perfeito. Quando eu via algum vídeo ou alguma foto, né, de algum outro profissional, eu ficava imaginando, nossa, mas como que eles fazem isso, né? Só que eu olhava admirando, falava, nossa, que bonito, só que eu não prestava atenção quando eu estava fazendo. Então, a partir do momento que eu comecei a virar essa chavinha e prestar atenção de quando eu estava fazendo o procedimento, eu consegui enxergar melhor o alinhamento das sobrancelhas. Então, eu comecei a prestar mais atenção no alinhamento. Às vezes você quer entregar um trabalho com pressa, né? Um trabalho rápido ali, mais agilidade para fazer as coisas e não se atenta nos detalhes. E o alinhamento, ele é um detalhe muito importante, né? Ele é uma parte muito essencial. Então, às vezes você pode estar tendo essa dificuldade, como eu tive no começo, por não parar e prestar atenção mesmo e entender aquela sobrancelha, entender como que é o nascimento daqueles fios e o alinhamento dele, né? Porque nossas sobrancelhas, ela tem camadas, então nessas camadas tem um alinhamento. E se a gente não prestar atenção em como esse fio nasce, como que é a estrutura dessa sobrancelha, você não vai conseguir fazer o alinhamento. Então hoje eu presto muita atenção em entender o posicionamento dos fios e entender qual que seria a melhor forma de eu tirar aqueles fios fazendo esse alinhamento perfeito. Então isso foi uma das coisas assim que mudou muito a minha cabeça depois que eu comecei a prestar atenção. E uma das maneiras de treinar o seu olhar é você tirar foto das suas próprias clientes, aproximar a foto e entender ali onde que o pelo estava, qual o pelo que você poderia ter tirado, né? Qual o fio que você poderia ter tirado. Então tira a foto das sobrancelhas das suas clientes e quando você finalizar o atendimento, quando você tiver um horário um pouco mais tranquilo, senta e começa a reparar, sabe? Dá zoom ali naquela imagem e começa a reparar no fio, no crescimento do fio, um que está do lado do outro, ou um que você poderia ter tirado, não tirou, para da próxima vez que a cliente vier, você conseguir fazer o alinhamento certinho. Uma das coisas também que eu tinha muito medo antes, que me atrapalhava, é de tirar os pelos depois que tirava a marcação. Então eu vinha com esse pensamento, né, de padrão. Então eu fazia aquele desenho padrão, tirava ali os pelinhos em volta do desenho, removia a marcação e a cliente ia embora. Eu tirava a foto ali e a cliente ia embora. Eu percebi que quando você faz a marcação, alguns pelinhos ficam escondidos nessa linha que você faz, né? Nesse traço. Por isso que é muito importante a gente fazer o traço mais fino possível, pra gente não pegar tantos pelos, né? E conseguir tirar o mais certinho possível. Mas quando a gente tá começando, a gente faz uma marcaçãozinha um pouco mais grosseira, né? Um pouquinho mais grossa. E é muito importante você tirar a marcação e entender ali se o design tá certinho, se você precisa tirar mais algum pelo ou não, se tá legal assim, se é só finalizar. Então isso era uma das coisas que me atrapalhava, porque eu tinha muito medo de tirar os pelos depois que eu tirava a marcação.
E você pode sim tirar pelos depois que tirar a marcação. É só você seguir o que tá ali, tirar só o que tá excedente, né? Se você viu que tem ali, tá todos os pelinhos desenhados certinho e tiver um ou outro fora, é só tirar aqueles pelinhos e tá tudo bem. Só que o medo me atrapalhava de fazer isso. E hoje eu consigo, né? Depois que eu faço a limpeza, tiro a marcação, eu consigo prestar mais atenção em tirar esses pelinhos que estão sobrando, né? As coisas que dificulta muito também é usar o lápis preto para fazer marcação. Eu sei que tem muitas designers que usam e conseguem trabalhar com essa marcação escura, mas eu não consegui me adaptar. Então, quando eu fazia a marcação com lápis preto, o lápis confundia a minha visão. Então, eu acabava não dando um acabamento muito legal nas sobrancelhas por conta desse lápis, né? O lápis me atrapalhava, ele se misturava com os pelos. Então me deixava um pouco confusa. Então, use sempre lápis ou caneta colorida, ou branco, ou rosa, né? Uma cor que se destaque ali no fio e que se destaque na pele da cliente para você conseguir tirar os fios certinhos, e não uma cor que pode ser muito próxima à cor da sobrancelha da sua cliente, porque isso pode te atrapalhar na hora de fazer o desenho ali, fazer a sua marcação e até mesmo na hora de retirar os pelos. O alinhamento uma das coisas que eu não fazia antes e nem prestava atenção nisso, porque pra mim o alinhamento era só na parte de baixo, né? Das sobrancelhas. Foi quando eu comecei a perceber que também tem um alinhamento na parte de cima das sobrancelhas. E quando eu comecei a notar, né, que quando eu delineava a parte de cima das sobrancelhas da cliente, ficava um design muito mais bonito, ficava um desenho muito mais harmônico, isso mudou muito minha forma de trabalhar. Então, talvez, se você está tendo essa dificuldade de fazer esse alinhamento, pode ser por conta também da parte superior das sobrancelhas, porque aqui em cima a gente também tem alguns pelinhos que ficam excedentes. Então, se você faz o alinhamento na parte de baixo e não faz na parte de cima, os pelinhos eles ficam meio bagunçados e aí o desenho não sai certinho, né? Não sai um desenho bonito. Então, o legal é você prestar atenção tanto no alinhamento na parte de baixo, né, na parte inferior das sobrancelhas, quanto na parte de cima também. Agora a gente falou sobre o design em si, né? Sobre tirar os fios, fazer a marcação, mas agora eu quero falar para vocês sobre a rena. Quando eu comecei a fazer o design de sobrancelha com rena, eu também tive muita dificuldade de deixar a rena de uma forma natural, uma forma bonita, uma forma que eu olhasse para a cliente e sentisse que tá ok, era aquilo mesmo que eu queria passar para ela. Eu me sentia incomodada de fazer um design com rena que não tinha ali um acabamento muito bonito, não tinha um degradê, não tinha uma fluidez ali no desenho da sobrancelha dela. Então eu vou falar para vocês também coisas que eu fazia de errado com a rena. Uma dessas coisas que dificultava muito também de ter esse resultado legal, tanto para mim quanto para cliente, era apenas aplicava a rena, deixava ali um tempinho e tirava. Então eu não tinha muita técnica para fazer a aplicação da rena, né? E nem de fazer a preparação da rena, e também a qualidade da rena que eu usava não era a das melhores, tá? Então o que eu indico para você, se você está começando nesse mundo da rena, é comprar uma rena que tenha qualidade. Eu tenho um vídeo aqui já no canal falando sobre esse assunto, sobre como fazer a aplicação da rena e tudo mais. Então é muito importante você prestar atenção na qualidade da rena que você vai aplicar na sua cliente, para você ter um acabamento legal, um resultado satisfatório para você e para sua cliente. A rena que você vai usar precisa ser uma rena de qualidade, tá? Então pesquise mesmo, procure vídeos aqui no YouTube, procure ver também na sua região qual que é a rena que o pessoal usa e pesquise, né, uma rena que tenha um bom custo-benefício e que seja também uma rena de boa qualidade para você oferecer o melhor resultado tanto para você quanto para sua cliente. E por último, uma das coisas também que eu fazia era aplicar a rena na sobrancelha toda e deixar no mesmo tempo
Então eu deixava o mesmo tempo para tudo, tanto no início das sobrancelhas quanto no corpo e no final. Isso era uma das coisas que fazia com que o meu trabalho parecesse um trabalho meio amador mesmo. A sobrancelha natural, ela tem esse acabamento de ser um pouquinho mais clarinho no início e vai escurecendo até o final. Então é isso, gente. Esse vídeo de hoje foi para mostrar para vocês as coisas que eu fazia de errado. Espero ter te ajudado, né? E eu queria muito que alguém tivesse vindo até mim e falado essas coisas antes. E como eu não tive ninguém, eu resolvi falar pra vocês aí. Se você tiver essa dificuldade, é só mudar um pouquinho a chavinha assim na nossa cabeça, que aí o resto a gente consegue deslanchar e ter muito sucesso, tá bom? Então eu espero ter ajudado vocês de alguma forma. Se eu te ajudei, já sabe, me ajuda também deixando o seu like e se inscrevendo aqui no canal se você ainda não for inscrito, porque toda semana tem vídeo novo por aqui. E também deixa aqui nos comentários dúvidas e sugestões de próximos vídeos que você gostaria de ver por aqui. Tá bom? Fiquem com Deus, beijos e até o próximo vídeo. Tchau!